receio, tá? Porque às vezes a gente fica aqui do outro lado só falando, e acaba, né? Às vezes passa alguma dúvida, fica alguma dúvida para trás e não é o que a gente quer. A TPC vai acontecer, da educação especial vai acontecer hoje, amanhã e depois, né, para diferentes públicos aí, diferentes áreas, mas o assunto é o mesmo. Então, de repente, quem não pôde participar hoje por algum motivo, vai poder participar amanhã. E também vai ficar gravada, tá? Então, vamos lá. Acho que podemos começar, né? Já são 10h02. Será que espera mais um pouquinho? Está marcado para as 10, né? Que algumas pessoas receberam o comunicado que seria o pessoal do município que vai participar com a gente. Recebeu um recadinho com um horário um pouquinho diferente, mas não vai ter prejuízo, porque nós vamos fazer amanhã também e depois. Não tem acesso no chat? Estão colocando aqui que não tem acesso. Se alguém não tem a chat no chat, é porque... Fecha o seu. Tá fechado. Se alguém está sem acesso, é porque deve ter entrado pela web. Então, tem que entrar pelo aplicativo, que aí você tem acesso, porque aí você não entra sem acesso. Mas o link é liberado, eu acredito que tenha acesso sim. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar, né? A TPC dessa semana, o assunto é educação inclusiva, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque ainda tem bastante confusão sobre o assunto. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá, então vamos continuar. Pode passar, Rô, a tela. Então, o que tem a ver, né? Educação inclusiva, eu coloquei aqui a barrinha educação especial. Por quê? Há muita confusão ainda em relação à educação inclusiva e à educação especial. Gente, alguém está com o microfone aberto, está fazendo um chiadinho. Só um Deve ligar. Vocês estão vendo a apresentação do PPT? Sim. Está na página aí do Mundinho? Sim. Tá bom, obrigada. Bom, vamos lá então, vamos continuar. Hoje a PCNP Rosiane, Educação Física, está aqui me ajudando, né, para a gente conseguir passar para vocês da melhor forma possível o conteúdo. Então, a intenção é discutir a educação especial. Por que colocamos aqui? Porque eu coloquei educação inclusiva e educação especial. Porque há muita confusão ainda em relação a isso. Né? O que é educação inclusiva, o que é educação especial? A gente ouve muito assim, ele é aluno da inclusão, ele a TPC da educação inclusiva, não sei o que é educação inclusiva. Então, a gente, às vezes, confunde a educação inclusiva como se ela fosse somente para o aluno, para o estudante que apresenta uma deficiência. E a educação inclusiva, ela vem para todos. E nesse todos, a gente encaixa a educação especial. Tá? Pode passar, Rô. Pode passar. Já passei. Aí eu vou compartilhar. A tela. Só um minutinho, pessoal. Isso, vamos lá. Tá todo mundo vendo a tela? Aí aqui a perguntinha, né? Mas afinal de contas, o que significa educação inclusiva? A intenção hoje aqui é a gente conseguir separar no sentido de entender o que é uma coisa e o que é outra. A educação especial, ela faz parte da educação inclusiva, ela entra na educação inclusiva, mas a educação inclusiva não é a educação especial.
Tá? Então, a educação inclusiva, ela fala sobre o quê? Igualdade de oportunidade e valorização das diferenças humanas, que contempla, sim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais, de gênero e de gênero dos seres humanos. Ela implica na transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Então, isso é educação inclusiva, né? Onde todos têm o direito de participar, todos têm o direito à aprendizagem, sem exceção. Então, nesse todo aí, entra a educação especial. Então, a educação inclusiva, ela não é somente para alunos com deficiência, mas são todas essas diversidades que eu acabei de dizer para vocês. Então, eu não vou entrar aqui em cada situação, porque a gente não tem o tempo suficiente para isso. Então, quando a gente pensar em educação inclusiva, a gente pensa nesse contexto, nas diferenças, na valorização das diferenças humanas. Então, quando eu contemplo toda a diversidade que nós temos, cultural, social, étnica, e aí entra também a questão da intelectual, física, das deficiências. Tá? Então, é uma questão de transformação de cultura. E aí, por que ficou essa semana para a educação especial? Porque a educação especial, ela entra na educação inclusiva. Então, nós aproveitamos esse momento para falar da educação especial devido à solicitação das escolas, dos professores. Então, nós estamos aqui mais uma vez, né? Então, quais são os princípios da educação inclusiva? Aqui da educação inclusiva, toda pessoa tem direito de acesso, toda pessoa aprende. O processo são 5, né? O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. O convívio no ambiente escolar comum beneficia todos. E a educação inclusiva diz respeito a todos. Então, quando eu falo de educação inclusiva, eu não posso ter a imagem somente da deficiência. Educação inclusiva se diz respeito a todos, a todas as diferenças, onde eu valorizo todas as diferenças. Tá? Então, eu quis fazer uma comparação para a gente conseguir separar e entender, não é separar, mas entender o que é uma coisa e o que é outra. Quando eu falo de educação inclusiva, eu não falo somente da deficiência, das deficiências. Então, a educação especial, ela entra na educação inclusiva, ela faz parte, é um conjunto, e ela está dentro desse conjunto, desse contexto, né? Como se fosse um quebra-cabeça, e ela é uma pecinha, faz parte aí da educação inclusiva. O Vitor Hugo levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Pode falar, pode abrir o microfone. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, sim, tudo bem? Tudo fluindo. Que bom. Vitor Hugo, você é de onde? Eu sou da escola Professor Orlando Guilherme Braga, em Paulicéia. Ah, que legal, muito prazer. Acho que a gente não se conhece, né? Eu acredito que não. Eu entrei na rede nesse ano. Bem, com a mente aqui já matutando bastante, já me vem algumas questões assim logo de cara diante dessa explanação sobre o conceito, né, de inclusiva, como a educação que de alguma forma não, que busca, na verdade, contemplar essa multiplicidade, essa diversidade que há dentro desse mundo, desse microcosmos que é a escola, né? Isso vai perpassar por questões religiosas, de etnia, raça, credo, de condição sexual e de gênero, e por aí vai. E também de algumas questões muito subjetivas em relação àquele sujeito, como trata a nossa querida Nádia Bossa e tantos outros. Mas eu me vejo diante de uma dor que eu imagino que eu compartilhe com demais professores aqui, e talvez até mesmo com você. Como lidar com a educação, dessa perspectiva inclusiva, diante de um sistema, que é o propedêutico, tão massificado? Como, na verdade, subverter a ordem da massificação, manter a paz de espírito, na verdade, e dar conta dessas demandas? Só para a gente tentar, na verdade, criar talvez um debate um pouquinho mais horizontal e propositivo. Pronto, prometo que... Não, pode falar. É bom a participação. É somente isso mesmo. Tá bom. Só para trazer essa incitação, não somente a você. Penso que ia ser bacana que os demais colegas, de alguma forma, contribuam. Sim.
Muito bem, obrigada, Vitor Hugo, pela participação. Isso colabora muito, faz a gente enriquece, né, a discussão, e é importante a participação de vocês. No começo eu acabei nem me apresentando, né, me desculpe, é que eu estou. Então, há algum tempo a gente vem fazendo as orientações e a gente acaba achando que, como a gente faz sempre, algumas coisas ficam muito corriqueira, né, comum, a gente esquece. Então, meu nome é Solange, eu sou PCNP da Educação Especial, estou na diretoria há 6 anos e sou professora de Educação Especial em sala de recurso para deficiência intelectual. Bom, voltando aqui ao Vitor Hugo. Nós vamos falar, Vitor Hugo, talvez, eu não sei se você é daqui, da região, se você já participou de outras orientações que a gente vem fazendo já desde 2015, sobre essa questão da inclusão dos alunos com deficiência. Inclusive, a gente fica muito na deficiência intelectual, porque é o grande nó, é o maior nó que nós temos da educação especial na rede, né, nas escolas. Então, eu entendo, sim, a sua angústia, sei que é a angústia da maioria, de todos, nem a maioria, né, de todos que estão atuando aí na sala de aula. Tenho certeza que é a angústia das professoras das salas de recursos também, que estão nas escolas, e é a minha, claro, né? A gente entende. Só que o que a gente pensa? Se a gente for voltar no tempo em relação à inclusão dos alunos com deficiência nas escolas, a gente já teve um grande avanço de tudo, né? Então, há um tempo atrás, alguns anos atrás, o estudante que tinha uma deficiência auditiva, que era surdo, ele não podia frequentar a escola, porque ele não ouvia, ele não tinha como participar. Então, nós tivemos como um ganho aí a rede, né? Eu nem estava na rede estadual ainda, o interlocutor para o aluno com deficiência auditiva, que é interlocutor de Libras, para fazer esse trabalho aí. Isso já foi um ganho, foi um crescimento, e ao longo desse tempo, a gente vem tendo alguns avanços. É claro que ainda não é o ideal, precisa melhorar muito ainda para a gente conseguir realizar as coisas como elas precisam ser, como elas devem ser e como a gente quer que seja. Mas não depende, algumas coisas são de políticas públicas mesmo, né? Essa questão que o Vitor Hugo colocou vem também de políticas públicas, e a gente vai trabalhando para isso, para que as coisas melhorem, para que as coisas avancem. Enquanto a gente não tem essa questão aí, vamos dizer assim, melhorada, resolvida, a gente vai fazendo o melhor que a gente pode no momento que a gente vivencia, né? Então, eu creio que eu vou mais para frente eu vou chegar no ponto aí que eu penso que a maior dificuldade seja a adaptação curricular, né? A aprendizagem desse aluno em sala de aula. Tanto é que nessa TPC não era nem o meu intuito falar sobre adaptação curricular, que a gente já vem falando há bastante tempo, mas é uma coisa que ainda é difícil para todo mundo. E eu digo para vocês que se eu estivesse na sala de aula, com certeza eu também teria dificuldades, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Não é uma coisa que a gente sabe fazer já de cara, não é uma coisa que vem para a gente fazer pronta só para a gente resolver, porque o ser humano, ele é imprevisível, né? E até as pessoas com deficiência, elas nos surpreendem em vários momentos. Então, são situações que a gente vai vivenciando e vai aprendendo no dia a dia. É claro que não do nada, né? A gente precisa, assim, de orientação, a gente precisa de apoio, de ajuda, e tentando, porque se eu nunca tento, eu nunca vou conseguir ter nenhum êxito, tá? Então, assim, vamos ver se ao longo aqui da TPC eu consigo entrar mais nesse assunto que o Vitor Hugo colocou. Mas algumas questões, gente, são de políticas públicas e que a gente não depende de mim, mas a gente está sempre trabalhando para que o melhor aconteça. Então, para a gente entender, não sei se eu respondi, acho que talvez eu não tenha respondido a pergunta do Vitor Hugo, porque também não tem uma resposta para isso, vamos dizer assim, né? Uma resposta que eu posso falar, é isso e acabou. Não é, né? É um trabalho, é uma construção. Então, isso que nós estamos vivendo na inclusão das pessoas com deficiência é uma construção. Então, nós vamos construindo aos poucos e desmistificando algumas questões. E nós já vemos avanços até mesmo na questão da deficiência intelectual, que é um nó muito grande ainda na nossa, não só na nossa rede, em todo lugar, né? Porque quando se trata de cérebro é uma coisa mais complicada. Então não dá para a gente ter uma resposta pronta sobre isso, mas eu entendi a angústia.
tá? E é a minha também, mas vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês o público da educação especial, de acordo com a resolução. Então, como tem bastante professor novo, bastante coordenador que está chegando, né, bastante professor que está chegando agora, talvez não tenha ainda tido orientação sobre esse assunto. Então, a resolução da educação especial é SE número 68, de 12/12/2017. O que ela vem dizendo? Pelo menos essa resolução é a que está vigente no momento. Então, o que essa resolução diz? Né? Qual é o público? Estudantes com deficiência. Então, educação especial são os estudantes com deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla e visual. Estudantes com transtorno do espectro autista, que é o TEA, que agora foi classificado no DSM-5 como deficiência. Antes ele não era considerado deficiência. Né? E estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, esse é o público da educação especial. Educação especial é esse o público. Aqui não entra alunos com transtornos de aprendizagem, alunos com dislexia, com TDAH, alunos com transtorno opositor desafiador, alunos com problemas de conduta, transtorno de conduta, alunos com transtorno de psiquiatria, esquizofrenia, doenças psiquiátricas, não entra, e nem dificuldade de aprendizagem. Então, sempre que a gente pensar no público da educação especial, é esse público que nós temos. Inclusive, altas habilidades de superdotação é considerado o público da educação especial. Porque, da mesma forma que os alunos que têm uma deficiência intelectual necessitam de um apoio, os estudantes com altas habilidades de superdotação também precisam, de uma forma diferenciada, claro, porque eles precisam além, né? Então, pode passar. Então, esse é o público, tá? E é bom que vocês participem, como o Vitor Hugo colocou, eu gostaria que outras pessoas participassem, porque nas próximas ATPCs, eu quero muito ter a sugestão de vocês sobre o assunto que mais incomoda e que vocês gostariam de ter conhecimento, para a gente trabalhar nisso, tá? Porque é essa a nossa intenção, passar para vocês aquilo que é necessidade de vocês. Então, quais são as ações que devem ser desenvolvidas? Então, eu queria dizer para vocês que aqui eu fiz assim, eu dei uma enxugada no assunto para que fique simples, direto e objetivo com o tempo que a gente tem, para cada um entender o que cada um faz, vamos dizer assim, dentro da educação especial, né? Então, quais são as ações que devem ser desenvolvidas pelo professor especializado? Quem é esse professor especializado? É o professor da sala de recursos. Então, é o professor que atua lá na sala de recursos. Muitas escolas da nossa diretoria têm a sala de recursos e tem o professor especializado. Então, para que vem? O que ele precisa fazer? Qual é a função dele? Ele vai elaborar os documentos, isso tudo de acordo com a resolução. Tá? Em anexo, que é o anexo 1, que é a avaliação inicial, que é parte essencial do trabalho para identificar as potencialidades e as dificuldades dos estudantes. Então, o que acontece? Qual a importância? Às vezes a gente pensa assim, é muito documento, só tem burocracia, mas a partir do documento é que eu vou conseguir desenvolver algo para o meu aluno, de acordo com esse documento. Então, esse documento, ele precisa ser muito a cara do aluno. Eu não posso simplesmente preencher ele como se fosse uma responsabilidade, uma obrigatoriedade. Eu preciso preencher essa documentação. Não, eu preciso realmente, porque quando o professor especializado realiza esse anexo 1, que é a avaliação inicial, nesse anexo 1 ele conta toda a história do aluno. Então, quando o professor da sala comum, da sala regular, das disciplinas, vocês que estão aqui comigo hoje, chegam na escola e vocês têm um aluno com alguma deficiência, ou deficiência do autismo, alguma coisa, vocês vão ter acesso, vocês precisam ter acesso a esse anexo 1, vocês vão solicitar esse anexo 1, porque aqui ele vai contar a história do aluno. Então, aqui diz assim, com quantos anos essa criança andou, com quanto tempo ela falou, vamos supor, né? Nem sempre no anexo 1 tem todos esses dados, mas os dados principais em relação à aprendizagem, se ele é alfabetizado, se ele não é, qual a deficiência que ele tem, quais são os comprometimentos que ele tem, quais são os profissionais que ele passa, se ele passa por fono, psicóloga, terapia ocupacional, se ele passa na PAI, se ele foi de sala
especial, se ele foi de sala de recursos, então vai estar tudo ali. E aí o professor vai poder ter acesso e falar, não, esse aluno é X, é como se fosse um xerox do aluno, né? Precisa ser um xerox do aluno. Então ele vai olhar e falar, olha, ele tem um transtorno do espectro autista. O que é isso? Vai procurar saber o que é o transtorno. Não é para ninguém se formar na área específica, mas conhecer o assunto. Então, a partir do momento que eu conheço a pessoa, o aluno, eu vou ler tudo sobre ele, quando foi que ele começou, que ele foi alfabetizado, se ele não foi alfabetizado, às vezes está escrito lá, a professora da sala de recursos, ela tem que ser muito minuciosa, a gente costuma até levar um nome que a gente é detalhista demais, repetitiva, porque faz parte da educação especial. Então, ela vai escrever lá minuciosamente o que ele sabe fazer, o que ele não sabe. Por exemplo, não está alfabetizado, mas é um aluno que gosta de pintar, de desenhar, tem habilidades para arte, para música, para dança, vai estar tudo isso nesse anexo. Então, quando esse professor lê, ele tem uma ideia do que esse aluno consegue e do que ele não sabe. Então, o anexo tem as potencialidades e as fragilidades desse aluno. E a partir daí, o professor da disciplina, conhecendo o aluno, ele vai conhecer também a deficiência. Então, ele tem síndrome de Down? Vamos ler um pouquinho sobre a síndrome de Down. Ele tem autismo? Vamos ler um pouquinho sobre o autismo. Ninguém vai se formar nada, né? Até porque é complicado mesmo. Então, eu vou entender a pessoa primeiro. E esse trabalho, a essencial desse trabalho, foi isso que eu falei, identificar as potencialidades e as dificuldades. E a gente diz aqui, ó, comportamento adaptativo. Então, vamos ver na próxima tela o que é que fala. Oi? É o Oi, Zé alguém? É o Zé Carlos. Zé Carlos, professor de? Lá de Flórida. Da sala de recursos. Isso. Eu não fiz ainda esse... Oi, Zé, pode falar. Eu não fiz ainda esse anexo de avaliação, porque como que faz? Você não fez esse ano, é isso que você está falando? Isso. Ó, então vamos lá. Essa é uma dúvida particular do Zé, mas de repente é a dúvida de alguns professores da sala de recurso e até das escolas. Nesse momento de pandemia, como que a situação é? O professor vai dizer assim, eu não fiz o anexo 1 porque o aluno não está vindo, não é presencial. Pode ser marcado, isso é orientado para as escolas, não exatamente sobre o anexo 1, mas em relação ao público da educação especial. Eu preciso fazer um documento da educação especial, preciso fazer uma avaliação, eu preciso fazer uma entrevista, uma anamnese. O que eu vou fazer? Eu vou marcar um horário somente com esse aluno, vou usar os cuidados necessários de distanciamento, máscara, álcool em gel, né, tudo aquilo que pede a Organização Mundial da Saúde, para não ter risco, marcar com essa família uma mãe só, em determinado tempo, por exemplo, e na escola, e fazer, entendeu? E o anexo 1 também, eu posso ir marcando dias diferentes com o aluno, a não ser que a família não aceite, às vezes a família não quer levar, né, o filho para a escola ainda, aí ela vai assinar um termo lá, onde... próprio punho, dizendo que nesse momento ela não vai, ela se recusa a levar o filho para a escola, mesmo que ele esteja sozinho, só ele e o professor. Então, dá para ser feito, mesmo à distância não, né? Mesmo nós vivendo esse momento da pandemia, dessa forma, marcando um horário individual com cada família e depois com cada criança, tá bom? Respondido, Zé? Sim. Então, tá bom. E é importante, gente, a avaliação inicial anexo 1, porque se eu não tenho anexo 1, eu não consigo dar continuidade ao trabalho. Tá? Então, e cada criança tem um, cada aluno tem um, nenhum é igual ao outro. E o mais importante de tudo, que eu prezo muito e que eu quero deixar bem claro para vocês, é a forma como isso é feito, tipo assim, como que eu vou dizer, a essência, né? Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser exatamente como o aluno é, como o estudante é. Senão não vai virar nada, não vai ajudar em nada o professor, não vai ajudar o aluno e não vai ajudar o professor da sala comum. Porque o professor precisa saber exatamente como esse aluno, quais as necessidades desse aluno. Pode passar, Rô. Bom, o que é comportamento adaptativo? Que é esse que vem no anexo 1. Eu não vou explicar tudo, tá? Mas o essencial. O comportamento adaptativo, ele diz respeito à funcionalidade do indivíduo.
ele promove a adaptação nos contextos de vida. Então, quando o professor faz uma avaliação do comportamento adaptativo, professor da sala de recurso, e a escola que não tem professor da sala de recurso é o professor coordenador tendo dificuldade, ele vai solicitar o auxílio dos professores das disciplinas, por exemplo, o professor de educação física pode ajudar muito na avaliação em relação à questão de equilíbrio que solicita na avaliação. E quando não for possível, o professor coordenador, juntamente com os professores da disciplina, quando eles acharem que ainda não é o suficiente, pode solicitar na diretoria o meu auxílio, a minha orientação. Eu ajudo também, tá? Então, o que vai ser trabalhado? A comunicação, o que vai ser avaliado? O que faz parte do comportamento adaptativo? A comunicação, habilidades acadêmicas, vida no lar, saúde e segurança, independência na locomoção e autocuidado. A comunicação não diz respeito apenas à fala, se ele fala ou não. É se ele se comunica. A forma como ele se comunica não importa. O que importa é se ele consegue se comunicar. Às vezes ele não tem a fala, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno do espectro autista, nem sempre ele tem uma comunicação, nem sempre ele é verbal, mas ele consegue se comunicar de outras formas. Como ele consegue? Através de gestos, através de uma pasta de comunicação alternativa, qual o uso, como ele faz a comunicação, ele consegue? Então, o professor vai avaliar isso. O que acontece muito é que, às vezes, o aluno ele é encaminhado para a sala de recurso somente por haver problemas nas habilidades acadêmicas. Então, quando o estudante tem prejuízo somente nas habilidades acadêmicas, quando ele tem apenas dificuldades nas habilidades acadêmicas, ele não pode ser encaminhado para a sala de recursos. Eu dei uma paradinha aqui, que a minha colega aqui de trabalho falou para eu falar mais devagar, que eu estou falando rápido, né? É característica mesmo, viu, pessoal? Então, eu vou falar um pouquinho mais devagar, é da pessoa mesmo, falar assim, engata a primeira e vai, esquece que tem gente ouvindo. Então, vamos lá, vou controlar um pouquinho aqui, qualquer coisa vocês falem aqui, tá? No chat, não se sintam envergonhados, não, de falar. Então, vamos lá. E quando a criança, o estudante, tem apenas dificuldade nas habilidades acadêmicas, ele pode não ter uma deficiência, mas ele pode ter um transtorno de aprendizagem. Eu acabo falando rápido porque eu puxo o assunto e vou, né? Tenho medo de me perder um pouquinho. E aí, às vezes a gente vê indo para as escolas muitas crianças, muitos estudantes que são encaminhados para a sala de recursos e que não tem prejuízo nas outras habilidades aqui, nas outras áreas do comportamento adaptativo. Ele não lê, ele não escreve, ele vai para a sala de recursos. Então, não, a gente tem que olhar todas essas questões aqui, além da habilidade acadêmica, tá? Se ele tem... Quando a gente pensa numa pessoa com uma deficiência intelectual, a gente pensa o quê? Que essa pessoa, ela tem que ter um prejuízo que está, assim, aquém da idade cronológica. Então, quando você pensa num adolescente de 14 anos, se ele não tem o comportamento, né? O comportamento no sentido assim, a independência, o autocuidado, que é a higiene do corpo, higiene própria, dele próprio, higiene do ambiente. Se ele não tem comportamento de acordo com um adolescente de 14 anos, às vezes eles têm comportamento de 10, de 8. Então, já é grupo de risco. Às vezes ele não tem um laudo ainda clínico, mas aí o professor que avalia, ele vai falar, não, esse aluno está no grupo de risco para o público-alvo da educação especial. Professor de sala de recursos, nenhum professor dá laudo nenhum, tá, gente? Ninguém dá laudo. Às vezes vocês me chamam para ir até as escolas, né, fazer a avaliação, mas a nossa avaliação da sala de recursos do professor especializado é pedagógica. Então, a gente faz a avaliação pedagógica, vê todas essas questões aqui, e aí vê se ele vai encaminhar para laudo clínico ou não, tá? Pode passar, Rô. Qual é o próximo papel do professor da sala de recursos, do professor especializado? Ele tem que fazer o anexo 2, que é o plano de atendimento individualizado. Então, esse plano de atendimento individualizado, ele só é possível após o anexo 1, que é a avaliação inicial. Então, primeiro, eu avalio esse aluno inicialmente, né? Eu vejo, faço todo aquele processo que eu já falei
falei para vocês, e depois, em cima desse documento, do anexo 1, eu vou fazer um plano de atendimento, de como eu vou atender esse aluno. Por isso que cada um tem um plano, por isso que ele chama plano de atendimento individualizado, porque cada um vai ter uma necessidade específica. Ninguém é igual a ninguém, nem quem não tem deficiência e quem tem deficiência também, porque às vezes a pessoa fala assim, ele tem síndrome de Down, então eu posso fazer um plano para síndrome de Down para todas as pessoas, todos os estudantes com síndrome de Down. Não, porque a síndrome não é a pessoa. A deficiência não é a pessoa. A pessoa tem gostos diferentes, tem necessidades diferentes, tem personalidades diferentes, tem interesses diferentes. Então, o plano tem que ser de acordo para aquela pessoa, específico para aquele estudante, e não para a deficiência. O plano não é para deficiência, é para a pessoa. E existe um plano de atendimento individualizado para cada deficiência, assim, para cada tipo de deficiência. Por exemplo, existe um para deficiência visual, para deficiência auditiva. Eu vou fazer de acordo com a necessidade, mas com a deficiência que ele apresenta, tá? Pode passar. E esse plano, ele vai ajudar o professor da sala de recurso a organizar esse plano de atendimento individualizado, a organizar as atividades que ele vai desenvolver ao longo do ano. Porque se o professor não souber o que ele precisa desenvolver, ele passa o ano todo nadando e morre na praia, porque não consegue saber qual é a necessidade desse aluno, o que ele tem que, quais as intervenções que ele tem que fazer, o que ele pretende alcançar, então qual o objetivo que ele tem com esse aluno, com esse estudante, né? O que ele pretende ao final do ano alcançar? Então tem que estar sempre, tem que ser bem organizadinho. E esse plano não é para a sala comum, para a sala de recursos. E aí vem o anexo 3, que é o nó maior, que é a adaptação curricular. Essa adaptação curricular, ela está aqui junto com como foi que eu falei? Com a questão do professor da sala de recursos, né? Mas ele vem aqui, apoio ao docente do ensino comum. Então, a adaptação curricular, ela é do professor da sala comum, referente ao acompanhamento do estudante em sala comum, com vistas a seu direito de acesso ao currículo. Os estudantes público-alvo da educação especial estão no processo de inclusão, não apenas para se integrar ou interagir, mas também para aprender com os outros. Então, essa fala de que o aluno da educação especial, o aluno com deficiência, ele está na escola para somente socializar, isso não pode existir. Ele está para aprender, dentro da possibilidade dele. E a adaptação curricular tem que ser referente, tem que ser do professor da sala comum, é do professor da sala comum. E o apoio do professor especializado da sala de recursos. Por quê? Isso eu estou falando da sala de recursos. O professor auxiliar, ele vem em outro momento. Depois eu vou continuar falando, tá? Então, por quê? Muitos professores, assim, se sentem, né, tipo assim, incapaz, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não é bem essa palavra, mas foi que me veio agora, o professor da disciplina comum, em fazer uma adaptação curricular, e ele acha que tem que ser o professor especializado. Então, para a gente tirar essa dúvida, por que tem que ser do professor da disciplina? Porque o professor da educação especial, o professor especializado, ele tem formação para atuar nas necessidades específicas do aluno com deficiência. Ele não tem formação, não tem como ele fazer uma adaptação de todas as disciplinas. Então, imagina como esse professor vai fazer uma adaptação do currículo de língua portuguesa, de matemática, geografia, história, arte, educação física, de todas. Né? Não tem cabimento. Então, por isso que cada professor faz adaptação dentro da sua disciplina. E o professor da sala de curso, ele vem como apoio ao docente. E hoje, mais ainda, porque quando nós estamos no presencial, às vezes o professor está ali na escola, então o professor atende o professor da disciplina, né? O professor da educação especial vai lá na sala, orienta, então está mais próximo, vamos dizer assim. Agora que essa questão da pandemia, que nós estamos no remoto, eu estou falando muito rápido, gente, é o jeito mesmo, viu, da pessoa. Deixa eu controlar mais um pouquinho aqui o volume, o andamento. E como nós estamos no remoto, como que esse professor pode fazer esse apoio?
Ele vai entrar em contato com o professor da disciplina. Tem que ser um trabalho, gente, de parceria. Não tem jeito. Então, eu preciso entrar em contato com o professor da disciplina, ou melhor, o professor da disciplina entra em contato com o professor da sala de recurso, porque o professor da sala de recurso entrar em contato com todas as disciplinas, é mais complicado. Agora, se cada professor que sentir necessidade entra em contato com o professor da sala de recursos, professor especialista, já facilita, porque daí os dois ele vai falar, olha, eu fiz essa adaptação para o meu aluno. E aí o professor da sala de recursos vai dizer que, tá, o fulano de tal já conhece. Então vai falar, o que você acha da gente mudar aqui, melhorar aqui, tirar isso, acrescentar isso? E aí as coisas vão chegando no ponto da necessidade do aluno. Porque o professor conhece o aluno que ele tem na sala, né? E o professor da sala de recursos conhece as necessidades desse aluno. Então, os dois juntos trabalhando vão conseguir ter uma, vamos dizer assim, ter uma, não uma solução, mas vai ser mais positivo, mais produtivo. Então, nós precisamos pensar que o aluno, ele não é somente do professor especialista, mas ele é da escola, ele é o aluno da escola, como todos. Então, tudo que houver na escola, esse aluno é da escola, então ele vai participar, se ele estiver dentro da capacidade dele, em todos os eventos. Então, não existe evento para educação especial. Quando a gente pensa assim, mas vai ter uma apresentação da sala de recurso? Não, isso não pode acontecer. Vai ter uma feira para educação especial? Vai ter uma apresentação? Não. A feira, ela ocorre para a escola, para todos. Então, esse aluno com deficiência, se for possível, se tiver condições, ele pode participar. Então, quando a gente faz as coisas separadamente, isso não é inclusão, isso é exclusão. Né? Então, a gente tem que pensar sempre nesse aluno no contexto escolar, por isso que tem a inclusão e a educação especial, ele tem que estar incluído. Né? O aluno com deficiência faz parte da educação especial e ele está incluído na escola. Então, ele precisa participar de todas, dentro da possibilidade dele, de todos os eventos que a escola oferecer. Né? Vamos lá, pode passar. E aí, quando a gente fala em adaptação curricular, eu já repeti bastante isso, mas é uma coisa que eu penso que a gente sempre tem que falar, né? O que a gente quer dizer com adaptação curricular? E outra coisa, a gente começa assim, porque não tem como a gente falar das atividades adaptadas sem a gente dar um início, como é o processo, né? Como acontece, o porquê que é adaptação curricular. O currículo, ele não deve ser modificado, e sim adaptado de acordo às condições que podem surgir dentro do processo de ensino e aprendizagem. Aí muita gente diz assim, né? Mas a gente tem que adaptar as atividades, mas o currículo não vem adaptado para esse aluno. Então, é certo isso? Às vezes as pessoas confundem, elas não entendem. Não tem como ter um currículo específico para o aluno com deficiência. Não existe, por isso que tem que ser adaptação. O currículo, ele não... Vocês já imaginaram o tanto de... como é a diversidade, né? Na questão das deficiências, eu tenho pessoas com síndrome de Down, com diversos tipos de aprendizagem dentro da síndrome de Down, uns conseguem mais, outros conseguem menos. Eu tenho pessoas com autismo, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, e dentro das deficiências, da deficiência intelectual, tem várias síndromes, então é impossível fazer um currículo para cada deficiência, é impossível, tá? Não tem, então a gente vai adaptando de acordo com as necessidades que os alunos nos apresentam. Então, o currículo adaptado não é um currículo diferenciado. Nele, o professor propõe atividades que contêm as especificidades do estudante público-alvo da educação especial. Então, por isso que eu falei tudo aquilo lá no começo. Quando eu tenho a avaliação inicial, que é a avaliação, o anexo 1, quando eu avalio esse aluno, que eu consigo entender qual é a necessidade dele, qual é a potencialidade dele, o que ele consegue, o que ele ainda não sabe, o que ele faz bem, o que ele ainda precisa aprender. Aí eu traço um plano de atendimento individualizado para ele, eu vou desenvolver, eu vou trabalhar em cima das necessidades dele na sala de recursos, e aí eu vou adaptar de acordo com a capacidade que ele tem e com as respostas que ele pode me dar. Às vezes a gente também fica angustiado porque o aluno, eu não falo aqui especificamente, eu estou falando do aluno com deficiência intelectual, porque o aluno, o estudante, né, com deficiência visual,
ele sabe, vamos supor, ele tem uma deficiência visual, ele não enxerga, mas ele sabe o braille, ele não tem um prejuízo cognitivo, ele acompanha, ele usa a máquina braille, às vezes, dependendo o aluno, a situação, porque alguns alunos até optam por não ter apoio da sala de recursos para deficiência visual, que é a sala que nós temos na Helen Keller, e eles frequentam a sala para deficiência visual para o professor especialista na área da deficiência visual fazer as adaptações necessárias no braille. Então, o professor vai transcrever. O aluno com deficiência auditiva, ele tem um interlocutor de Libras. Então, é diferente do aluno com a deficiência intelectual. Porque a pessoa com deficiência intelectual, às vezes a gente tem a ideia que uma pessoa do lado dela vai fazer com que ela aprenda, né? Não quer dizer que o deficiente intelectual não aprenda, ele aprende sim, dentro das limitações dele, só que ele tem uma questão que é cérebro, né? Uma limitação do cérebro. Então, isso vai, às vezes a gente fica batendo numa tecla que esse aluno não vai desenvolver, mas ele pode desenvolver muitas outras áreas. Por exemplo, às vezes a gente fica insistindo para esse aluno juntar letras, formar palavras, e ele chega lá aos 14 anos e não consegue fazer isso, porque a própria condição neurológica, condição de cérebro, não permite que ele faça, mas ele vai aprender outras tantas coisas que ele tem possibilidades de aprender. E se a gente ficar insistindo somente nas dificuldades e não olhar para as potencialidades, a gente torna esse aluno mais fragilizado, ele vai ficar frustrado, desanimado, aí pode dar problema, não querer ir para a escola, problema de disciplina. Então, por isso que é importante a documentação, porque eu vou ver aluno por aluno. O professor especializado ainda, ele apoia a inclusão dos estudantes do público-alvo da educação especial. Então, vocês veem aqui a frase, apoia a inclusão, que é a questão da educação inclusiva, dos alunos público-alvo da educação especial, que são aqueles que eu passei para vocês lá nas primeiras telas. Por quê? Porque o professor especializado, ele possui conhecimento específico sobre os estudantes que atende. Nesse sentido, poderá contribuir junto à equipe gestora e aos demais docentes em estratégias, projetos e condições efetivas de participação desses estudantes em todas as ações desenvolvidas pela escola. O que quer dizer isso aqui? Às vezes, são situações que o professor da sala comum, lá da disciplina, ele não consegue visualizar da forma que o professor da sala de recursos consegue. Então, são situações práticas do dia a dia que, às vezes, vai fazer uma mudança muito grande na aprendizagem desse aluno e que eu não consigo visualizar, não consigo enxergar. E aí, o professor da sala de recursos, ele consegue ter uma visão diferente e vai poder, junto com a equipe, construir estratégias para poder desenvolver a aprendizagem desses alunos na escola. Às vezes, estratégias simples, coisas simples, porque a gente tem uma ideia de que a adaptação é algo, assim, muito complicado de fazer. É claro que tem, sim, as dificuldades, a gente sabe disso, eu reconheço que tem as dificuldades, mas também existem as adaptações que são eficazes, que fazem muita diferença na vida do estudante com deficiência e que às vezes a gente não percebe. Às vezes uma adaptação do ambiente, do mobiliário, às vezes a criança não consegue enxergar ali na lousa porque a luz está batendo, e às vezes essa criança com deficiência, ela não vai falar ao professor. Se o professor não perceber e mudar, às vezes uma mudança de carteira, de lugar na sala, já muda o comportamento, já muda a aprendizagem, já melhora a aprendizagem dessa criança. Né? Nós tivemos uma escola da nossa rede recentemente, e nós fomos para avaliar, eu fui para avaliar algumas crianças, avaliar no sentido assim, gente, eu fui fazer não é uma avaliação, né? É uma análise dos casos. Então, a gente conversa com as famílias, conversa com a equipe gestora, com os alunos. Uma coisa que é muito importante, eu preciso perguntar para o meu aluno com deficiência o que ele está achando de determinada situação. Porque, às vezes, eu tenho a ideia que ele não vai saber, que ele não sabe me falar. Então, eu pergunto para o colega,
eu pergunto para a diretora, para a coordenadora, para o outro professor, eu mando chamar o pai. Às vezes, se eu olhar para o aluno e falar, você está conseguindo? O que é melhor para você? Você consegue ler de letra de forma, de letra de mão? Não, mas e de letra de forma você consegue? Consigo. Ah, então tá bom, então eu entendi, vou fazer de letra de forma. A gente não dirige a palavra para o aluno com deficiência, porque a gente, às vezes não é por mal, é uma coisa assim, sem perceber. A gente acha que ele não vai entender. Então, nessa escola que nós tivemos, eu conheci uma aluna com TEA, com transtorno do espectro autista. E ela não tem nenhuma deficiência intelectual, nenhum prejuízo do intelecto. E ela estava tendo muita dificuldade para assistir às aulas online. Pelo professor dava aula remota, né? Pelo computador, e ela não queria participar, porque ela via os alunos no computador dela e os alunos viam ela. Aí a mãe falou assim que desligou a câmera. Aí a mãe diz assim, mas eu já desliguei a câmera, mesmo assim ela não quer fazer. O que acontecia com essa aluna? Por ela ter o transtorno do espectro autista, e não são todos, tá? Isso é da ela, e alguns têm, mas não significa que todos tenham. Ela tem dificuldade de se relacionar, do contato visual. Ela não gosta do contato visual e nem da interação. Ela não gosta da interação, do contato social e nem do tato. Então, ela tinha dificuldade de olhar para o computador e os outros olharem para ela. A mãe desligou a câmera. Só que na cabeça dela, todo mundo continuava vendo ela, porque ela estava vendo todo mundo. Então, ela não conseguia fazer, porque é muito abstrato isso para quem tem o autismo. É muito abstrato entender que o outro lado não está vendo. Então, ela não, por mais que falasse, ela não entendia. E aí foi quando eu estava junto com a PCNP Rosiane de Educação Física, foi quando nós sugerimos, a Rosiane falou, mas e se cobrir a tela? Então, vocês veem que isso são coisas práticas do dia a dia. Então, e se cobrir a tela? Aí nós perguntamos para ela, e se cobrir a tela, colocar um papel na tela do computador, você vai assistir às aulas? Ela falou, vou. Então, resolveu o problema, vamos dizer assim. Porque a menina, ela não assistia nenhuma aula, porque ela não queria serviço e não queria ver, devido à dificuldade de contato visual, que é do transtorno. Se é uma pessoa que não entende do transtorno, essa menina ia perder todas as aulas, ela não ia fazer. Se você força ela a fazer, ela tem uma crise, ela ia ter uma crise, ela ia ficar nervosa, e aí ia gerar outros problemas. Então, foi perguntado, o que você acha? Vamos fazer assim? Então, foi uma solução prática, e que, naquele momento, pelo menos, né, eu não sei o andar aí da situação, pareceu ser a solução. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes, são soluções práticas do dia a dia que se tornam adaptações, que a gente não precisa, às vezes você se preocupa tanto com o escrito, né, em ter tanta quantidade, que não pensa na qualidade do que está ofertando. Pode passar. Não foi, né? Foi. A gente continua aqui no professor especializado. Voltou? Volta. Eu já falei. A gente continua. Por que eu coloquei bastante aqui professor especializado? Porque quando eu entendo o que o professor especializado, qual é a função do professor especializado, eu também entendo qual é a minha. E tudo isso é de acordo com a resolução, tá bom, gente? Não é nada da minha cabeça, tá? E eu penso assim, independente da função de da competência, né, vamos dizer assim, de um ou de outro, o mais importante é que a gente consiga, em parceria, fazer o melhor para esse aluno. Então, o que eu estou em dúvida, eu peço, eu tenho que correr pedir ajuda, se aquele professor, nem sempre o professor da sala de recursos também consegue resolver a situação. É assim mesmo que funciona. E em contrapartida, o professor da educação especial, ele também precisa saber como que é uma adaptação curricular, porque o professor da educação especial, da deficiência, né, da sala de recurso, ele não tem, ele faz educação especial e ele não tem um currículo, porque ele não tem uma disciplina específica. Então, isso dificulta um pouco, e até o entendimento dos outros professores. Por que ele não consegue fazer adaptação curricular? Ele não tem uma disciplina. Então, é importante que o professor da sala de recursos conheça também como é feita uma adaptação curricular pelos professores das disciplinas.
porque dessa forma ele vai poder auxiliar melhor, conhecendo o aluno, as necessidades e ajudando o professor aí a desenvolver a adaptação. Então, o que ele faz? Ele articula a proposta de atividades, junta o grupo de professores de classe comum, que foi o que eu acabei de falar, né? E aí, nós temos aqui de certa forma, uma observação durante o ensino remoto. Então, o que eu acho que eu já falei no começo também, né, mas vamos repetir aqui o que está na tela. Durante o ensino remoto, os professores especializados estão à disposição dos docentes das classes comuns para a articulação de trabalho pedagógico, voltado ao aumento de participação nas atividades propostas. Então, o que acontece? Se a gente for... não tiver essa articulação, se é difícil para os alunos que não têm deficiência fazerem as atividades, fora assim, as atividades que estão remotas, imagine para o aluno que tem alguma deficiência. Isso é muito mais complicado, porque o aluno com deficiência ele vai precisar do apoio de alguém em casa. Então, onde entra o professor da sala de recursos. Então, o professor da disciplina faz adaptação em colaboração com o professor da sala de recurso. O que é colaboração? Quando ele vai e pergunta para o professor da sala de recurso e o professor dá sugestões. Não, pode voltar. Ele dá sugestões da atividade que vai ser feita. E aí... eu me perdi um pouquinho aqui. Pode voltar, Rô. Lá onde estava. Eu me perdi um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos voltar. O professor ele vai dar sugestões em relação a essa adaptação. Lembrei. Não podia passar. Então, a importância do professor especializado. Ele vai entrar em contato com essa família, porque o aluno que não tem deficiência, a gente já precisa do apoio da família. Mas, às vezes, a família não participa muito, mas esse aluno, por ele não apresentar nenhuma deficiência, ele consegue se virar sozinho. Ele vai e faz, e o professor da disciplina chama a atenção dele, ele faz. O aluno que tem uma deficiência não consegue. Então, o professor da sala de recurso, ou o auxiliar, no caso, vai entrar em contato com a família, vai perguntar se o estudante está tendo alguma dificuldade, se ele precisa de ajuda, qual é a atividade que ele não conseguiu realizar. Se for preciso, o professor vai pesquisar um vídeo sobre aquele assunto que foi enviado para o aluno para completar a atividade, porque o aluno com deficiência, ele é muito visual, ele precisa muito de apoio visual, então às vezes vai precisar, então o professor vai auxiliar nessa questão, o professor vai auxiliar a família, o professor especializado, o nome já diz, né, é diferenciado, é especializado, ele precisa estar em contato com todas essas situações, perguntar para o aluno o que ele não consegue, o que ele precisa, e tentar ajudar aí nessa questão, tá? E no presencial não deve ser diferente, no presencial o que acontece? A gente precisa entender que a sala de recurso ela não está à parte da escola. Ela está dentro da escola, ela faz parte. O professor especializado da sala de recurso, ele faz parte da escola. Então, todos juntos para uma aprendizagem mais significativa. Pode passar. E aqui tem alguns pontos importantes, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, gente, levanta a mãozinha, coloca no chat, tá? Porque eu estou falando aqui sem parar. E é o jeito mesmo da pessoa, então vocês não se sintem intimidados, né? Coloquem aí, porque colabora com a gente também. Então, a sala de recursos, outra questão, ela não substitui o trabalho na sala comum. Então, os alunos que estão na sala, eles precisam das atividades das disciplinas. Então, às vezes, o professor ele pensa que quem tem que mandar as atividades é o professor da sala de recurso. O professor da sala de recurso ele vai mandar as atividades da sala de recurso. Ele tem lá um projeto que ele tem que desenvolver, esses alunos precisam receber, porque é uma complementação, eles precisam receber atividades, agora eles também têm direito às aulas das disciplinas. Então, às vezes me perguntam assim, o aluno com deficiência precisa receber atividade de todas as disciplinas? Precisa, como todos os alunos. O que eu vou fazer é em relação, aí entra até a adaptação, em relação ao que esse aluno precisa. Se eu mandei, de repente, 5 atividades para um aluno, eu vou mandar para um aluno com deficiência, às vezes 1 ou 2, porque eu entendo que ele não vai conseguir realizar todas aquelas atividades, mas ele precisa receber atividades de acordo com o
currículo de acordo com a capacidade dele de responder, de fazer, de realizar, né, a atividade. E em questão de realizar a atividade, a gente também precisa entender que o aluno que tem alguma deficiência, a resposta dele às vezes vai ser diferente da resposta, às vezes não, né? Vai ser diferente da resposta daquele que não tem. E aí nós enquanto professores, nós temos assim uma angústia muito grande em relação a essa resposta. O aluno, ele vai responder de acordo com a capacidade que ele tem de responder sobre aquele assunto. Então, vamos supor que às vezes o professor faz uma pergunta, faz uma atividade, e ele, se fosse um aluno que não tivesse deficiência, ele responderia de uma forma mais ampla. Às vezes, o estudante com deficiência, ele vai responder com uma palavra, ele vai falar uma palavra, ele vai falar uma frase, mas se ele respondeu, vamos dizer assim, se alcançou o objetivo do professor, tudo bem. Ele não precisa ter uma escrita como de outro aluno que não tem deficiência. E isso a gente não precisa pesquisar, não é questão de resolução. Então, vamos lá. Eu acabei de receber aqui a notícia da Rosiane que eu tenho 25 minutos, e a gente já tem bastante coisa. Então, eu vou passando, porque senão não vai dar tempo. Eu esqueço que é o tempo, gente. Vamos lá, pode passar. Vamos lá. Bom, aqui eu vou resumir. A sala de recurso não é reforço escolar. Os atendimentos são transitórios. O que quer dizer? O estudante pode frequentar a sala de recurso por um determinado tempo e depois deixar de frequentar quando não for mais necessário. Aluno com autismo que não tem deficiência intelectual não precisa da sala de recurso. É claro que se a professora fizer uma avaliação e constatar a necessidade, tudo bem. Então, não é reforço. Não adianta mandar todos os alunos com dificuldade de aprendizagem para a sala de recurso. Para frequentar a sala de recurso, precisa ter laudo clínico, tá? Médico, dizendo que ele tem alguma deficiência. Pode passar, que a gente tem que chegar nas adaptações, gente. Vamos lá. Passa, Rô. Depois eu pego. Estão me oferecendo um cafezinho aqui, gente. Delícia. Bom, vamos lá. Vou passar essa daqui, porque nosso tempo está curto, está falando sobre as possibilidades, né, que muitas vezes nós temos impedimentos nos contextos educacionais, mas a gente pode fazer adaptações que são relacionadas, que fazem muita diferença, que foi como eu citei da aluna. Eu coloquei aqui um quadrinho que vocês já devem ter visto, ele rodou bastante na internet, no Instagram, no Face, sobre a inclusão. Eu não estou conseguindo ver aqui, peraí. A barrinha está na frente, eu não estou conseguindo tirar. Peraí, consegui. Vocês estão vendo? Então, inclusão. Aí tem vários animais, acho que vocês já até viram, aí é conhecido. Aí a girafa fala assim, minha cara vai sair fora da foto. Aí o jacaré diz, eu tenho uma ideia. O que eles fazem? Todos deitam no chão, né? Bem bonitinho, porque todos deitam, todos saem na foto, conseguem tirar a foto todos juntos, e ela não precisou dizer, você não pode ficar aqui porque você não vai sair na foto, porque a sua cabeça vai cortar. Ou não precisou tirar foto só dela, quer dizer, não teve que fazer uma montagem, não teve que fazer nada, foi só um jeito de fazer que fez a diferença. Pode passar, amor. Aqui tem outro quadrinho que fala que tem o jacaré, né? As tartaruguinhas chegam e falam, a gente trouxe sorvete para você. E um bastão de selfie. E aí ele fala, perfeito. Né? Porque as mãozinhas curtinhas, com a boca, né? Comprida, ia ser difícil de tomar o sorvete. Então, a empatia é perceber as limitações do outro. Então, isso também é uma adaptação. Então, eu tenho que olhar para todas essas questões. Às vezes o aluno não consegue escrever e o professor quer que ele escreva, porque é importante escrita, é importante a escrita, desde que isso seja possível para esse aluno. Pode passar. Tinha uma mãozinha levantada, eu vi aqui, mas eu não consegui atender. Eu vou continuar falando, acho que era da Michele. Depois, Michele, você pode perguntar. Pode passar, Rocha. Não, pode passar. Não. Falta. É já a adaptação? Então tá. Michele, você quer fazer a pergunta? Porque nós vamos passar aqui
para adaptação curricular. Michele? Acho que ela desistiu da pergunta, ou ela saiu, ou ela não conseguiu, ou ela levantou a mão por engano. Bom, nós falamos tudo isso para chegar aqui nas adaptações. Como nós fizemos dessa vez? Como sempre, a gente fez as adaptações curriculares com os PCNPs da disciplina, cada PCNP, para vocês verem, da mesma forma que o trabalho é coletivo na escola, com os professores da disciplina e os professores da educação especial, aqui na diretoria a gente também faz assim. Então, quando eu preciso fazer a TPC de adaptação do currículo, os PCNPs das disciplinas me ajudam. Dessa vez, nós fizemos de que forma? Nós fomos até as escolas, nós pegamos alguns roteiros de atividades adaptadas, que os professores fizeram, eles são das escolas da nossa rede. Então, tem aqui a adaptação, aqui é o roteiro, na verdade, adaptado, de ciências, tá? Então, é do 6º ano, pode subir, Rô, tem como subir? Não. Subiu? Não, deu mais. Não estou chegando direito. Deixa eu ver. É o de ciências, esse? Então, nós temos aqui, né? Qual a professora fez uma adaptação para a aluna do 6º ano com deficiência intelectual. Então, olha que bacana, né? Ela colocou aqui... na verdade, era uma pesquisa, a orientação para o desenvolvimento da atividade. Assista a aula do Centro de Mídias e pesquise na apostila Currículo em Ação. Então, como a gente tem que pensar? Provavelmente, aqui, nessa parte, ela já verificou se essa aluna tinha condições de assistir às aulas do Centro de Mídias, se ela acompanha, se ela iria ter acesso, né? Aí ela fez aqui a pergunta, a primeira pergunta. O que são materiais sintéticos? Cite exemplos. Então, é uma pergunta direta, objetiva, né? Não é uma pergunta extensa, só que daí eu tenho uma coisinha para colocar aqui, ó. Eu quero dizer, gente, que não é crítica e não estou dizendo que está errado. Está perfeita. É só para a gente entendendo como a gente pode ir melhorando e conseguindo fazer as coisas ficarem mais claras para o aluno. Então, muito boa a atividade da professora. Ela pergunta o que são materiais sintéticos para dar exemplo. Aí ela colocou aqui, ó, o açúcar é um produto natural, artificial ou sintético? E colocou uma figura. Ótimo. Só que aqui nessa primeira pergunta, provavelmente eu estou falando no geral. Eu não sei quem é a aluna. Então, a professora conhece a aluna dela, por isso a importância do documento. Então, provavelmente, ela já fez, imagino que ela já tenha feito aqui um processo com a aluna de explicar quais são os materiais sintéticos, quais são os materiais que é produto natural, artificial. Então, porque eu preciso, antes de solicitar para ela que ela me fale de exemplos de materiais sintéticos, eu tenho que ter dado uma explicação anteriormente. Provavelmente foi aqui, ó, né, que a professora colocou assista no Centro de Mídias. E aí ela foi seguindo, ó, com as questões. Pode subir, pô. Ó, quais são os problemas ambientais que enfrentamos hoje devido ao descarte incorreto de plástico? Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês. A forma verbal, a linguagem verbal, a forma que eu falo, depende muito do público que eu tenho. Então, essa aqui é uma fala que eu falo com um público que, de repente, ele tem um entendimento mais claro disso aqui. Será que, às vezes, dependendo do aluno ou estudante com deficiência, ele não vai entender, ele não sabe o significado de descarte, por exemplo, incorreto. Ele não sabe. Então, eu preciso mudar uma palavra, fazer as coisas ficarem mais direta e objetiva para eu ter um bom resultado. Porque, às vezes, o aluno, ele sabe a atividade, ele pode realizar a atividade, mas ele não sabe o significado dessa palavra. Então, eu preciso ter, a minha linguagem verbal tem que ser de acordo com o aluno que eu tenho, com o estudante que eu tenho. Pode subir, por favor. Observe as imagens abaixo e diga que leitura podemos fazer dos contextos apresentados nelas. Comente sobre as 3 imagens. Aqui, né, a professora não precisa nem colocar, observe as imagens abaixo, diga que leitura podemos fazer, porque sempre as perguntas para os nossos alunos com deficiência intelectual não é minimizando, é dando possibilidades de entendimento.
Porque se ele entender melhor, ele vai ter um resultado melhor. Então, né, comente sobre as 3 imagens. Então, a gente vê que a professora usou imagem, ela usou provavelmente a aula do centro de mídias. Também é importante aqui, de repente, mandar um vídeo sobre o assunto. Então, eu quis trazer para vocês verem como está sendo feita a adaptação na nossa rede, tá? Pode mudar. Quer comentar alguma coisa da atividade? Pode passar. Pode passar essa, Ru. Essa aqui é uma avaliação de história, mas eu não vou, acho que eu vou passar para a próxima, porque ela é uma avaliação mais complexa. Tá. Aqui nós temos uma atividade de matemática, esse é do 9º ano, esse é um roteiro, né? Vai abrir ainda, estou aproveitando já para falar, para a gente ganhar tempo. É um roteiro da atividade, para a sala toda. Então, aqui são as atividades, quem é de matemática, eu não sei, hoje não tem, né? Hoje não tem professor de matemática. Então, aqui é uma atividade, eu não vou entrar no assunto, né? Escrever, mas eu estou passando para vocês. Então, essa é a atividade para a sala toda. Então, a gente vê que tem aqui, eu não estou enxergando, nem com óculos, né? Tem uma figurinha, tem um gráfico. Oi? Então, a gente vê que tem vários tipos de atividades. Aí, o professor, ele fez uma adaptação para o aluno do 9º ano que apresenta uma deficiência intelectual. Então, ele sabia que esse tipo de atividade ofertada aqui, de equações, gráfico, não dava para o aluno realizar. Então, como será que ele conseguiu, dentro do contexto, dentro do currículo, fazer uma adaptação? Vamos ver. Aí, nós temos aqui, ó, o roteiro que ele fez do 9º ano de matemática. Eu não consigo, você consegue ler aí? Eu não consigo enxergar, gente. Aumenta aí um pouquinho, que eu não estou enxergando. Isso. Ó, eu achei muito bacana. Ele trabalhou o plano cartesiano. Então, a gente vê aqui, ele usou figurinhas, desenhos. Pode subir, pô. Aí ele coloca assim em cima, né? Tem uma perguntinha. Deixa eu ler, volta, vou dar uma perguntinha. A perguntinha do. Tá assim, observe o quadro e responda. Aí, vai, continua. Então, o aluno vai ter que responder. Que fruta está na posição A2? Então, o aluno tem que procurar A, né? 2. E aí, ele vai responder qual fruta que está aqui. Então, muito bacana. Qual a posição da banana no quadro? Então, ele vai olhar o quadro e ele vai responder. Volta, sobe um pouquinho. Sobe não, desce, para eu ver a figura. Qual a posição da banana no quadro? Então, o aluno vai falar C3. Às vezes, esse aluno não sabe escrever, mas se ele falar oralmente, alguém pode escrever. O aluno respondeu de forma correta oralmente. Então, o importante nas atividades também é eu colocar as observações de como elas foram feitas, como elas foram realizadas, de que forma, com ajuda, sem ajuda. Aí, aqui ele colocou, exercício 2. Dê a localização dos objetos que estão no plano cartesiano através de um par ordenado de números colocados entre parênteses, sendo o primeiro número referente ao eixo horizontal e o segundo número referente ao eixo vertical. Aí ele deu exemplos. Então, por exemplo, aqui é diferente do primeiro. Aqui ele mostra, tem o nome do desenho, e aí a criança, o estudante vai ter que ver onde está, por exemplo, a igreja, e localizar, colocar onde, né, na horizontal e na vertical, onde que está a igreja. Então, o que acontece? Essa atividade, eu não sou de matemática, né, mas a gente percebe, olhando para a educação especial, como essa atividade contribui para o entendimento do aluno. Provavelmente, de repente, para alguns alunos, essa atividade não funcione, mas para esse aluno específico, desse professor, vai dar muito certo. Então, é isso que eu queria colocar, como a gente faz uma atividade dentro do currículo. Pode ir. No exercício 3, ó, a menina está na casa. Ó. Hã? A menina está na casa A4.
Desenhe um bolo na casa B2, uma flor na casa B3 e uma fruta na casa C1. Olha, gente, que bacana isso. Né? Quem é de matemática vai gostar muito de ver essa atividade, penso eu, né? Porque eu fiquei apaixonada. Então, é isso, é eu conseguir pensar numa atividade que vai acrescentar e colaborar com a aprendizagem. Às vezes o professor fez essa atividade e às vezes aquela aluna, vamos supor, que a aluna não conseguiu realizar a atividade. Tudo bem, ele fez. Aí ele vai pensar, essa foi muito difícil, eu vou precisar fazer de outro jeito. Ou essa foi muito fácil, eu vou precisar fazer de outro jeito. E aí a gente vai construindo, aprendendo a lidar com essas questões de adaptação que nem sempre a gente acerta, mas a gente erra, mas erra querendo acertar. E se a gente não começar, a gente nunca vai conseguir realizar, né? Pode mudar, pô. Pode. Tá, agora, gente, a Rosiane, ela vai falar da adaptação, que é da educação física. Eu pedi para ela participar, porque é uma adaptação específica, então achei bacana ela falar para vocês, tá? Eu vou fechar aqui o microfone, que agora é ela que vai falar com vocês. Estão me ouvindo bem, gente? Sim. Foi. Deixa um pouquinho, só um pouquinho. Estamos Eu vi aqui. Peraí, gente. Não pode falar. Então, vamos lá. Só ressaltar que a gente pegou algumas adaptações curriculares das escolas que a gente passou, e nesse momento, que era a PCNP, que estava junto com a Solange nesses acompanhamentos. Então, a gente viu essa necessidade, e por isso que eu vou falar dessa hoje, porque eu que estava acompanhando a Solange, tá? Então, era reforçar isso que ela falou, que é muito importante os registros, independente de se o aluno fez ou não. Se ele fez, você faz o registro de que ele fez, seja oral ou seja pela escrita do aluno, e se ele não fez, isso tem que estar registrado também no seu próprio roteirinho ali que você entregou para entregar para esse aluno, né? Você entrega para a escola repassa para o aluno. A mesma coisa se ele não fez, o aluno não conseguiu fazer, ele não foi muito difícil, ou ele se recusou. Isso é importante. Por que é importante? Porque se a gente vai à escola ou se é necessário buscar alguma documentação, seja por qualquer motivo, tem ali a atividade feita pelo professor, né? E igual como a Solange disse, a partir das coisas que a gente consegue construir, ali que a gente vai poder corrigir os rumos. Se deu certo, se não deu, se foi fácil, se foi difícil. Às vezes a gente coloca alguma coisa muito escrita, a gente vê que vai precisar de mais imagens e vice-versa. Às vezes a gente pretendia que o aluno escrevesse, ele só conseguiu resolver no oral. Então, é a partir do início que a gente consegue corrigir os rumos, tá? Então, o que eu achei muito bacana nessa atividade adaptada de educação física? Como pede o anexo 3, o professor trouxe aqui as habilidades, ó. Ele colocou todas as habilidades que teriam trabalhadas nesse roteiro. O que eu achei importante? Ele trouxe sem grife nenhum. Esse grife amarelo e o riscado fui eu que fiz. Por quê? Porque é bastante importante a gente ter em mente o que a gente quer trabalhar nesse roteiro específico para o aluno com deficiência intelectual. Então, aqui seria as habilidades para a sala toda. Dentre essas habilidades, que são duas, o que realmente eu vou conseguir trabalhar com esse aluno? Claro que quem vai saber isso é o professor, tá? A gente está partindo aqui de uma pressuposição, de um anexo 3, de um anexo 1, mas a gente consegue pensar em algumas coisas para a gente poder só discutir, não estou dizendo também que está errado ou certo, é só para a gente ampliar a discussão e ampliar a visão, tá? Então, a primeira coisa, a habilidade para a turma toda seria experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Lá, conhecendo o meu aluno, pensando na possibilidade dele, o que é mais importante dessa habilidade eu desenvolver para o meu aluno? Desculpa, são 3, eu li 2, mas são 3, tá? Então, nesse momento em si, o que seria importante? Experimentar e fruir, seria possível para ele. Que tipo de luta? As lutas do mundo.
E aí eu já faço uma reflexão para a turma toda, porque aqui em nenhum momento eu cito uma luta específica. Então é uma luta que eu posso escolher uma luta que acontece mais na minha comunidade. Às vezes tem turma que tem um aluno que faz karatê ou judô, então eu vou me aproximar e aproveitar essa situação, entendeu? Então esse novo currículo nosso traz muito essa possibilidade, porque antes a gente tinha algumas coisas mais fechadas e agora a gente abriu um pouquinho mais. E o que é muito importante para esse aluno? A segurança e entender o respeito ao oponente, tanto para a turma quanto para ele. Na próxima habilidade, planejar e utilizar estratégias básicas de lutas experimentais. Se eu estou numa fase um pouquinho abaixo com esse meu aluno, se ele ainda não tem tantas habilidades e a partir das dificuldades dele, será que ele vai conseguir criar a estratégia, utilizar a estratégia? Já é uma coisa muito complexa, é uma coisa um pouco mais abstrata. Então, se ele conseguir reconhecer as características de uma luta, o que caracteriza uma ação para ser uma luta, já é o suficiente. E técnica e táticos também já é um pouco mais complicado. Agora, vamos lá, o que eu acho bastante importante, discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as suas culturas de origem. Os processos históricos trabalham com memória, trabalham com coisas de datas, de acontecimentos, e isso tudo é um pouco mais abstrato, né? O aluno com deficiência, geralmente, não estou dizendo todos, mas geralmente ele tem dificuldade de abstração. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer coisa mais prática, mais possível, mais concreta para facilitar para esse aluno. Então, nessa habilidade, nesse momento que eu estou ali no comecinho do desenvolvimento da situação de aprendizagem com esse aluno, o que eu vou priorizar? A valorização e respeito da cultura de origem. E aí vamos pensar num geral, talvez não seja possível em um roteiro eu conseguir trabalhar todas essas 3 habilidades. Então eu vou selecionar uma ou duas, ou às vezes o meu aluno é um pouco mais, tem um pouco mais de facilidade, eu trabalho até as 3, mas isso é importante pensar. Eu conheço meu aluno e eu parto do pressuposto que ele é capaz dentro das limitações dele, tá? Aí o professor traz todo o que a escola pede, né? E aí, vamos lá, o professor traz um texto. Esse texto, ele está lá no caderno do aluno. Então, é um texto como para a turma toda, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, se o meu aluno é alfabetizado ou não. Se ele é alfabetizado, tudo bem, né? Se ele não é alfabetizado, eu tenho que partir para duas coisas. Ou eu trago uma forma oral para ele, um áudio explicando, ou algumas imagens, ou eu trabalho dentro da possibilidade de conhecer o aluno, se a família é participativa ou não, com a família lendo esse texto para ele, tá? Aí, a partir do texto, vem as perguntinhas, que é o que o roteiro propõe. Então, segundo o texto, qual o significado do termo lutas? Explique com suas palavras. Então, é aquilo que a Solange falou, a gente tem que ser um pouco mais concreto e objetivo. Então, o significado do termo, às vezes até para as crianças do 6º ano, por exemplo, esses termos são difíceis. Às vezes ele chega lá no 9º ano, que é esse roteiro, e ainda são termos difíceis, né? Significado do termo. Então, qual que é o objetivo da pergunta? Não é o que ele saiba o que é uma luta? Então, ele só pode perguntar mais direto, o que é uma luta? Certo? E aí você vai inserindo os termos mais difíceis com o tempo. Então, qual o objetivo das artes marciais? Com qual objetivo as artes marciais eram utilizadas pelas populações orientais de antigamente? Então, vamos ser objetivo. Não estou dizendo que está errado. Às vezes, esse aluno consegue compreender uma questão com um pouco mais elaborada, mas vamos pensar num aluno que não conseguiria. De que forma que eu poderia melhorar? Para que as lutas eram utilizadas? Se ele conseguir identificar que era para se defender, que era o jeito que eles participavam das guerras, mesmo que ele não consiga escrever e ele te dê essa devolutiva oralmente, também é suficiente. Assinale a alternativa que contempla apenas os nomes de lutas. Aí o professor traz aqui tudo por escrito, certo? Como que a gente poderia fazer? Utilização de imagens favorece a percepção do aluno com deficiência, pois eles possuem muita dificuldade de abstração. Então, se você, em vez de colocar A, judô e vôlei, B, jiu-jitsu e futebol, se você colocar imagens disso, talvez, escrito assim, ele não conseguisse, mas a partir do momento que você traz a imagem, ele pode conseguir, certo?
Isso, a Solange deu uma fala aqui importante. Às vezes você pode pôr a imagem e a palavra junto, você já vai ajudar ele a fazer a ligação. E a terceira aqui, segundo o texto, o que é preciso para uma luta ou arte marcial ser considerado um esporte de combate? Então, eu trago a mesma sugestão de trabalhar com imagens, talvez eles não consigam fazer totalmente essa ligação, então eu traria, assim, imagens de lutas antigas e lutas atuais, porque hoje a luta é usada para o esporte, né? Então, aí eu trago aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para ficar melhor a visualização, para ele circular quais são os esportes. E ele já vai identificar, o professor já vai ter trabalhado isso em aula, que tem regras, que tem, geralmente usa-se uniforme, tem uma vestimenta própria, um ambiente próprio do esporte, apesar da gente praticar em vários, por conta, às vezes, de situação de escola, de localização de comunidade, enfim, mas que o esporte ele é regulamentado, ele tem as suas próprias regras, e para participar do esporte tem que seguir essas regras, tá? Então, o que é bastante importante a gente pensar? É começar. A partir do começo, eu consigo realinhar alguns pontos que eu não consegui alcançar com o meu aluno dentro dos meus objetivos, e eu consigo melhorar essas adaptações. Então, é aquilo que a Solange falou, não tem certo e errado. Tem as tentativas, e aí, a partir das tentativas e do momento que a gente oferece para o aluno, é que a gente vai conseguir saber para que caminho tomar para o próximo rumo. Posso passar, Sol? Acho que da minha parte era essa. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Ah, uma coisinha que eu queria falar, que é bastante importante. Tem situações que eu não vou precisar fazer adaptação, eu mudando apenas a estratégia, eu consigo atingir o meu aluno, por exemplo, nas aulas que são orais, tá? Agora, o que é mais importante? A minha aula, ela é baseada em habilidades, eu vou desenvolver o meu roteiro, a minha aula, em habilidades a serem desenvolvidas. Então, eu tenho que ter bem clara quais são as habilidades que eu quero desenvolver com aquela atividade. Porque não adianta nada eu mandar uma habilidade para o aluno se ela não está dentro da habilidade, se eu não tenho claro para mim o que eu quero desenvolver nesse aluno referente às habilidades, né? E daí a adaptação curricular, eu vou trabalhar dentro do próprio currículo que eu estou trabalhando com a turma toda. Pode falar, João. Oi, tudo bem? Bom dia a todos. Sou professor de História da Ministro Oscar Pedroso Horta. Achei interessante hoje, muito bom a explicação a respeito das adaptações, como fazer. Uma dúvida só, mas sim, eu gostaria que você respondesse a sua opinião a respeito. Tá bom. Né? Em 2015, foi feita uma lei, né, que autorizava o governo a diminuir o número de alunos por alunos em sala de aula. Né? Ela é uma lei autorizativa. E, na verdade, como autorizativa, não se desenvolveu. Né? Qual é o número de alunos que você acha que seria ideal para ter alunos com especiais aí, com essa deficiência, com essas limitações? Né? Qual seria o número ideal para a gente trabalhar isso? E outra coisa, você acha que o tempo que a gente tem de planejamento é necessário? Você acha que dá para fazer todas essas adaptações? São mais curiosidades, na verdade. Muito obrigado. Tá, então eu vou responder da adaptação e a Solange responde da lei, pode ser? Eu falo da adaptação. A adaptação, o que a gente tem que ter em mente? Não é um trabalho assim a mais, a gente vai adaptar o próprio roteiro que a gente faz. Claro que o ideal seria que a gente tivesse mais tempo, mas vou voltar naquela fala da Solange, a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente tem para atender todos os nossos alunos dentro da possibilidade que a gente tem hoje, tá? E aí agora a Solange responde da lei. Oi, João. Tudo bem? Eu não sei se a gente se conhece, mas, assim, muito boa a sua colocação. Importante, porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, têm vontade de perguntar e ficam com receio, né? Assim, em relação às atividades de adaptação, vou complementar o que a Rosiane falou.
Eu já vi casos, por que eles não... Essa questão da lei, do número de alunos, ela não foi para frente. Porque existem casos, infelizmente, de salas de aula, de escolas, que às vezes tem 17 alunos, 20 alunos, 15 alunos, e esse aluno com deficiência também não é atendido. Não estou dizendo que isso é geral, mas pelo fato disso acontecer, então acaba dificultando essa política do número de alunos. Eu já pensei sobre essa questão do número de alunos. É claro que a gente pensa, eu particularmente penso que um número menor poderia colaborar muito, né? Mas às vezes, mas nem sempre isso acontece. Então eu posso ter 40 alunos numa sala, ou eu posso ter 20. Eu já vi casos de sala de aula com 15, 17 alunos, e esse aluno com deficiência ele não recebe o apoio que ele necessita, infelizmente. Em relação à lei, acho que eu não tenho muito o que falar, porque você mesmo já esclareceu, né, que ela foi uma lei que foi escrita, mas ela não caminhou, né, ela não virou, eu não sei como, eu esqueci agora o nome correto, como fala quando é sancionada. Acho que é isso, né? Não, Solange, desculpa, ela foi sancionada, ela está em vigor, mas ela autoriza o governo a fazer, ela não obriga. Isso, João, muito obrigada, é isso mesmo. É uma lei que ela foi até feita pelo como é o nome dele mesmo? Gianazzi. Isso, Gianazzi. É uma lei que ela não vigorou para a gente, entendeu? Ela é o que você falou, ela não obriga. Então, não obrigando, o número de alunos na rede é X, né, que a gente já sabe, então não tem essa... E não dá nem para a gente sugerir, porque como eu coloquei para você, há casos que o número de aluno não interfere, tá? Então, não sei se eu respondi aí adequadamente, mas a Iranilde está com a mãozinha levantada, acredito que a Iranilde tem algo aí importante para falar para a gente. Vamos deixar ela falar. Tá. Obrigado, Solange. Era isso mesmo, era mais uma dúvida. Muito obrigado. Não, mas é muito bom. O que eu quero dizer, gente, é muito bom as colocações de vocês. Eu gostaria de ter mais tempo, né? Porque eu fico falando, e às vezes vocês não dá tempo para vocês colocarem as angústias. Mas vocês podem mandar para a diretoria, para mim, porque em cima daquilo, das dúvidas de vocês, das dificuldades de vocês, eu posso fazer as próximas ATPCs. E aí tem coisas que não é porque a gente está na diretoria também que a gente consegue ter acesso, saber de imediato, a gente pode buscar. Então é muito importante, eu gosto bastante. E se a gente não tendo essa possibilidade agora, por favor, encaminhe para a diretoria as dúvidas que vocês tiverem para a gente trabalhar na próxima. Agora eu vou fechar aqui e deixar a Iranilde falar, que ela levantou a mãozinha. Depois tem outra pessoa aqui com a mão levantada, depois da Iranilde pode falar. Iranilde. Não, foi por acidente. Eu não acredito que você levantou a mão por acidente. Foi acidente. Você não quer falar nada? Quer colaborar? Não, eu acho só que, em relação à pergunta do professor aí a respeito do número de alunos, é claro, o número de alunos, menor número, o número de alunos, muitos alunos, tem pesquisas a respeito que menos do que 20 alunos dentro de uma sala de aula, ela não produz como deveria produzir, porque não dá aquela... não tem uma interação que seja boa. Eu já dei aula em salas de aula com 17, 18 alunos, aquela sala ficava morta, não parece que a coisa não ia. Então, tem pesquisas que falam que menos de 20 alunos é contraproducente. Por outro lado, o número... quando você tem uma lei, né, a lei, quando ela chega para ser sancionada, né, ela já teve toda uma pesquisa. É claro que o número menor de alunos dentro de salas de aula é bem melhor mesmo, isso daí não resta dúvida. Isso não tem nem o que responder. Por outro lado, a Solange tem razão. Nós temos casos, às vezes, a gente já viu muito isso, casos de salas muito pequenas, até menos do que 20 alunos, e que não justifica o rendimento e
de adaptação curricular, ou de intervenções, ou de recuperação. Isso é muito relativo, tá? Então, é isso que eu queria dizer. E em relação, por exemplo, da lei, por que não está implementada? Houve recurso, e provavelmente o Estado deve ter perdido em outras instâncias, então, é uma coisa que ainda está, que não foi, de fato, a lei não pegou, vamos dizer assim, né? Não tem... Então, isso é uma coisa que a gente não consegue mudar essa realidade. Agora, se tivesse menos alunos na sala de aula, isso é claro que é melhor, só que não muito pouco também, porque muito pouco também dificulta. Eu que diga na educação física, né? Se tiver pouco aluno. Obrigada, Danilde, pela participação e esclarecimento. Tá vendo? A gente sempre precisa, né, do apoio dos colegas. Muito bom. Então, gente, deu o nosso horário, né? Acho que tinha uma atividade, só ficou faltando, né? Abre lá o form. Está dando o nosso horário. A Rosiane abriu aqui uma atividade de uma escola nossa da rede. Também dá para aumentar um pouquinho, Rô? Ó, o que eu vou dizer para vocês? Vocês viram a diferença de quando a Rosiane vai explicar a adaptação dela, né? Do que quando eu passo aqui as atividades para vocês. Isso foi uma decisão nossa mesmo fazer dessa forma, para não ficar, né, para não ficar tão maçante. Talvez a gente falando assim mais direto ficasse mais fácil o entendimento, mas ela vai direto, né? É diferente de mim, porque eu não tenho disciplina. Então eu falo da educação especial, ela já vai direitinho nas habilidades, né? Então você vê como, por isso que é importante o trabalho de parceria com o professor da sala de recurso e o professor da sala comum, porque um completa o outro. E aí, quem sai ganhando é o nosso aluno. Aqui tem uma atividade, a última atividade que nós deixamos da nossa escola da rede também. Não dá para aumentar, Rosiane? Não enxergo, gente. Nem com óculos eu estou enxergando. Então, é uma atividade, eu não sei nem de que disciplina. Rosiane, dá para aumentar aí? Acho que agora eu enxergo. Vocês estão vendo direitinho, gente, aí? Então, ó, é uma atividade de ciências, né? Pode subir, sobe. Aí tem o roteiro do estudo para fazer em casa, a professora fez o roteiro, colocou tudo certinho, né? O conteúdo, a habilidade de ser trabalhada, a estratégia que ela ia utilizar, a avaliação, pode continuar, Rô, porque a gente não vai conseguir ler tudo, né? Isso foi feito no Forms. Ó, os tipos de misturas de substâncias, pode ir. Para esse aluno, o que ela fez? Ela usou, volta a imagem, ela usou imagens, né, das misturas, para ele conseguir entender misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, ela colocou imagem de misturar esses produtos, continua, Rô. Sobe, que a gente não vai ter tempo para ficar explicando. Acabou? Aí aqui, ó, achei bem bacana, ela mandou atividade para o aluno assim. Eu não tô conseguindo, sobe mais um pouquinho, que eu não consigo ler. Tem mais lá em cima, né? Ó. Ah, tá, continua. Aí, observe a figura abaixo e responda se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Então, aqui tem uma figura, aí ele vai ter que pôr um X. Aí, aqui também seria importante colocar qual é a mistura, né? Eu não sei se ela colocou ali em cima. O que tem aqui dentro? O que é que vai se misturar? Quais são os produtos que vão se misturar, né? Aí, aqui, observe a imagem 1 e 2, ela colocou até um grande aqui, né? E responda. Qual dessas representa uma mistura homogênea e heterogênea? Da mesma forma. Então, interessante colocar qual o produto que tem dentro. E outra sugestão é pedir para o aluno fazer isso em casa, com um vídeo. Se eu vejo que o meu aluno tem uma família colaborativa e que vai poder fazer junto com ele, eu já vi muito trabalho da sala de recursos feito dessa forma, faz um vídeo. O aluno faz a experiência em casa e filma, grava e manda para o professor. Então, isso é uma vivência, ele vai estar vivendo a situação. Então, olha, gente, se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro com vocês aqui, pode ter certeza disso, eu não cansaria, que eu gosto muito de falar sobre o assunto, o pessoal até brinca, né, porque quando falou que eu ia falar 1h30, eu achei que era muito, né, aí o pessoal dá risada, fala, 1h30, né, não vai dar tempo, porque eu falo bastante. Eu gostaria de ter uma participação maior de vocês,
claro que no tempo que nós temos não foi possível, mas fica aqui a minha fala novamente, que vocês encaminhem para a gente as dúvidas, as angústias, os assuntos, os temas. A gente sabe que tem muita gente boa trabalhando na rede. Nós não somos, nós estamos aí na educação aprendendo sempre. A gente não sabe tudo, graças a Deus, né, que a gente está aprendendo, e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês querem, o que vocês precisam, o que a gente pode trabalhar para ajudar. Agradeço a presença de vocês hoje aqui, espero ter colaborado, espero que tenha sido produtivo e que vocês tenham esclarecido aí algumas dúvidas, tá? Muito obrigada, e eu sinto por não poder fazer mais, mas devagarinho a gente vai chegando, a gente vai melhorando. Gente, lembrando que vocês têm que responder o forms da lista de presença, tá bom? Já coloquei aí no chat. E se alguém tiver problema, procura o coordenador da escola, tá bom? Mas tá aí no chat, é só responder. Já coloquei ele de novo agora. Tem que clicar nele e entrar, tá bom? Não é colocar o seu nome no chat. Tem que entrar, clicar... E aí você vai responder a escola, né? Qual a sua área, enfim, algumas perguntinhas. Quero agradecer também a oportunidade que a Solange deu, de eu estar trabalhando um pouquinho. A gente falou um pouco rápido por conta do horário, é uma orientação de um dia todo, né? Nós fazíamos ela em 8 horas. Nós tivemos que enxugar bastante, mas espero poder ter contribuído também. E quem tiver alguma dúvida também pode entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu falar uma coisa, ó, quem quiser ir saindo, tem algumas pessoas aqui com a mão levantada, cadê? Abaixaram? Porque daí a pessoa quiser perguntar, e quem quiser sair, fica à vontade, já terminou. Agora, quem quiser perguntar, pode perguntar. Tinha uma pessoa aqui, 2 pessoas com a mão levantada e abaixaram. Eu não vi o nome. Alguém quer perguntar alguma coisa?